cantar o hino 515. Só que tem que, quando for começar a última estrofe, tem uma pausa aí, viu? Não pode soltar. Aleluia. Cristo comigo vai. Aleluia. Adore Ele nessa noite, então. Quer ouvir a tua adoração nessa noite. Se pelo vale seu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, construirei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei e lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par. Eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, possuirei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, possuirei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. Adore isso, Deus maravilhoso. Aleluia. E quer ouvir a tua adoração nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo
Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levado. Se Cristo comigo vai, eu irei. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez estar aqui, a oportunidade que o Senhor está dando de estar aqui cultuando o Senhor com meus irmãos apóstolos da fé, e vamos louvar o nosso Deus com o hino da harpa número 2. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor me voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. E está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Falar do teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são famosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será por gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Obrigado, Senhor. Quão glorioso cristão é pensares nas cidades que não têm igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus.
haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de violar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Saúde e volta para o nosso corpo é um holocausto vivo, devemos colocá-la no altar para queimar a noite inteira até o dia clarear. Mas não devemos esquecer de remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remove a cinza e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remove a cinza e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. A lenha representa a oração do crente, e lenha seca sempre queima muito mais. E é vestido o poder de Deus para vencer a Satanás. E quando o dia amanhecer e remover a escrita do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remove a cinza e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remove a cinza e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Saúdo a igreja do Senhor na paz do nosso Deus. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, deixar aqui uma mensagem do nosso Deus para nós. Culto dirigido pelos apóstolos está em Mateus capítulo 24, versículo 45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Amém? Essa é a mensagem que está no livro de Mateus para nós. Porque, como está aqui, cedo ele vai vir. E que nós possamos ter essa certeza e não dormir. Porque tem muitos que já estão adormecidos, esperando talvez a oportunidade de quando Jesus vir buscar, ele puder ser salvo. Mas o que vai acontecer quando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo,
é muito mais rápido quando ele deu aquela mensagem para Noé, que levou tempos para fazer a arca, e ele ficava informando. Foi julgado pelos homens, foi até a família dele e ele chamado de louco, porque o dilúvio não ia acontecer. Assim como Deus acabou com aquele povo mau que só encontrou na terra Noé e sua família, ele vai vir. Só que não vai dar um tempo para alguém ver construir algo como uma arca para poder chegar o dia que vinha o dilúvio. No piscar de olho ele vai vir e vai resgatar a igreja dele. E a mensagem aqui de Mateus para nós é: será que nós, como servo dele, vamos estarmos preparados para ter esse encontro com ele? Ou vamos ficar como aqueles que estavam rindo quando Noé estava fazendo a arca? É preciso despertarmos, porque tudo que está acontecendo já é o primeiro sinal da vida dele. Não podemos assistir uma televisão como aqueles que estavam assistindo Noé fazer a arca e achar que tudo aquilo não ia acontecer. Está escrito em Apocalipse, ele vai vir. Que nós possamos, como irmãos, como irmãs, estar atento a esse momento e que nós possamos estarmos em condições de ouvir o nosso nome sendo chamado por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que não podemos ficar só em nós. Nós temos que buscar mais para Deus. Porque assim como nós passamos pelo dia mal, tem muita gente que todo dia o dia é mal para ele. Que ouvia mensagem de paz, de amor, isso é bom. Hoje eu estava em Belém, indo ao trabalho, pequeno, rápido testemunho. Aí eu ia ali na Duque, próximo do local onde eu trabalho. Aí vi um rapaz, um senhor, vendendo lanche, café da manhã cedo, umas 7 da manhã. E ele se aproximou de mim, um pouco agoniado. A gente percebia que estava angustiado. Ele disse: olha, eu estou aqui com essa bicicleta vendendo meus pães, pastéis, café da manhã, e veio um policial aqui me humilhar. Se eu tivesse uma arma, eu tinha matado ele. E ele estava com uma arma, o policial. E ele estava tão agoniado que eu ia passando e ele me chamou. E pediu, e quis conversar, que estava agoniado. E a gente que, graças a Deus, tem o Espírito Santo na nossa vida, eu já senti a presença do Espírito Santo que eu fiquei arrepiado. E lá eu falei de Deus para ele. E aí eu lembrei que eu disse para ele: só tem uma pessoa que pode tirar a sua vida material, mas não tira a vida espiritual. Ele pode te matar o teu corpo, mas não a tua alma. Então creia num Deus que Ele pode mais do que qualquer um que queira fazer o mal para você. Que você possa acreditar. E ele abraçou comigo, e eu segui o meu caminho, e ele estava ali vendendo o lanche dele. Então, às vezes, quando a gente menos espera, vem um momento mau. E se a gente não estiver preparado, a gente cai na tentação. É por isso que essa mensagem que acabamos de ler aqui é um despertar, é uma chamada de atenção.
Porque nós podemos ter uma vida servindo a Deus, mas no fim, no piscar do olho, nós podemos perder toda essa caminhada. Então que a gente possa seguir confiante, na certeza que nós não podemos recuar, que nada desse mundo pode nos abater, pode nos destruir. Nós temos que ter a presença do Espírito Santo na nossa vida, para estarmos fortes, para combater o mal e até ajudar aquele que está no dia mal. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Quem não enfrentou batalha, momento
Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, é motivo de muita alegria em poder reunir com meus irmãos. Lá no Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que o Senhor ordena a bênção, né? Onde há união, há força e há alegria e paz, né? Mas eu quero ler aqui em Romanos, capítulo 8, e o versículo 18, depois vou ler o outro lá já no 31. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Aí o 30, a partir do 31 nos diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o 34 diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu não sei se os irmãos estão lembrados, o mês passado eu creio, e eu vim e pedi para dar uma palavra, um testemunho. Eu não vou me prolongar, mas eu quero contar esse testemunho, porque não é para me engrandecer, nem para minha honra, mas para a honra e glória em nome do Senhor. Todos os irmãos sabem aqui que a minha esposa teve muito doente. Está fazendo um ano que nós passamos por uma grande dificuldade na saúde dela. E ela foi para o hospital e tem 17 anos que a minha esposa adoeceu e a luta tem sido grande. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos contando a história, nem eu nem ela. Mas é pela imensa misericórdia do Senhor que Ele tem nos sustentado. Então, ano passado, durante o tempo que ela adoeceu, nós já ficamos com ela no hospital até 2 meses. Nós já passamos com ela no hospital em Belém. 15 dias, 30 dias, isso é fichinha. Mas o Senhor tem cuidado até hoje. Eu sei que Deus tem um propósito em tudo que há um propósito de Deus. Então, eu era bem casca grossa quando minha mulher adoeceu. Quando eu aceitei Jesus, quem me conheceu sabe o meu passado. Mas, quando eu aceitei Jesus, a minha vida modificou. E eu tenho suportado várias coisas que naquele tempo sei que não suportaria. Mas o Senhor tem nos preparado. Houve uma grande mudança na minha vida depois que a minha esposa adoeceu. Eu creio que tudo tem uma preparação, né? Então, ano passado, durante esses anos todinho que ela adoeceu, nunca pensei assim que ela ia para o hospital e não voltaria. Mas do ano passado, quando aconteceu isso, a doutora me chamou. Um doutor ou uma doutora ficar 15 a 20 minutos conversando com um dono de um paciente, algo ele queria dizer. E, na verdade, foi uma doutora e depois foi um doutor. Mais de 15 minutos conversando comigo. Me entregando ela para levar para casa. E dizendo assim: nós vamos deshospitalizar ela. Só que você vai ter que ir na Defensoria Pública e arranjar oxigênio
para ela ficar tomando direto, que nós não conseguimos. Quando quer tirar, ela está nessa situação. Minha mulher inchou, não conhecia ninguém, não reconhecia às vezes nem eu. Então foi muito difícil para mim. E eu vi ali, e eu entreguei. Deus, não faça, eu sei que o Senhor tem o poder de curar, mas não faça a minha vontade, nem das minhas filhas, e nem a dela. Faça a sua vontade, porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E Deus conservou ela até agora. Então eu sou grato a Deus por isso, tá bom? Então eu ia contar esse testemunho naquele dia, mas ela não conseguiu ficar e nós tivemos que sair antes de terminar o culto. O obreiro Raimundo sabe disso, e os irmãos aqui também. Então é isso que eu queria falar, que o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus de maravilha, e Ele tem feito isso nas nossas vidas. Tenho passado por grandes tribulações e aflição, mas aqui a palavra do Senhor nos conforta dizendo que o que nos aguarda não são para comparar com essa fase que nós estamos passando aqui. Então que é o nosso galardão que está nos aguardando no céu, e nós ficamos com essa palavra, e eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer que eu estou feliz também de participar de mais um culto dos apóstolos da fé. Estamos aqui para adorar o nosso Deus. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, não grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu merecia não morrer, mas ele me prometeu.
cumprimentar a Igreja Santa com a paz do Senhor. Todos estão felizes com o Senhor Jesus? Quero ler os oferecimentos do culto em ações de graças por bênçãos recebidas. Jailson e família, Laide, Sodré, Edna, Fátima, obreiro Arlindo, a irmã Rosana, pela ótima cirurgia do tio dela. Ela pediu oração no culto anterior. O tio já foi operado, está bem, glória a Deus. Deus é fiel. Erivan, Eliezer Teixeira, o homem que canta em português e em castelhano. Célia Floresmar, obreiro Davi, irmã Paula, obreiro Toninho, obreiro Assis, Naldo, Antônio José, Geisa, Vitória, Leonardo, obreiro Raimundo, irmã Conceição, Fernanda, obreiro Ademar e irmã Maria Pires. Eu quero perguntar quantos mais também querem dedicar o culto em ações de graças por bênçãos recebidas. Levante assim a mão, diga glória a Deus. Deus tem nos abençoado. Ela passa cerca de 2 a 5 anos do mesmo tamanho. Ela não muda. Tanto para quem passa, para quem vive, para quem observa, parece que ela não está sendo gerada, não está sendo frutificada. Posteriormente ele me disse, mas quando ela atinge exatamente a partir do 5º ano, dentro de 1 hora, a partir de 1 hora a 24 horas, o crescimento dela é espontâneo, chegando a quase 3 metros de altura. Mas por quê? Porque durante esses 5 anos ela está crescendo para baixo, crescendo raízes. Então ela está crescendo, multiplicando, mas raízes fortificando na terra. Quando as raízes elas estão bem solidificadas, o crescimento ele é inevitável e muito mais rápido. Então aquilo que demorou 5 anos para criar raízes, após isso, menos de 24 horas, o crescimento é como se fosse um estalar. Isso me associou quando ele contou para mim que muitas vezes na caminhada cristã estamos vindo para a igreja, para os cultos, se dedicando e parece que nada muda. Mas Deus está dizendo que estamos criando raízes, que no momento certo o crescimento ele vai ser tão rápido que nós não iremos nem perceber. Vamos fechar os nossos olhos. Pai eterno e santo, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para glorificar e exaltar o Teu nome e saber que o Senhor é Deus sobre nossas vidas, Pai. Aqui com o coração aberto, Pai, com a nossa mente aberta, com a iluminação do Teu Espírito Santo, nós estamos disponíveis para ouvir a Sua voz, Pai eterno e santo. Que nós possamos ouvir, se fortificar, cada vez mais criar raízes, mesmo que pareça que o crescimento não esteja acontecendo, mas sabemos que o Senhor está nos fortificando ali, Pai eterno e santo. Então use o pregador nesta noite para falar conosco, Pai. E aqui nós estamos dizendo, estamos disponíveis para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta noite. É a primeira vez que estou aqui nessa congregação, que está sob a liderança do pastor Carlos. Eu vim aqui através do convite que o irmão Júnior fez, acabou de chegar ali, irmão Júnior. A gente já se conhece de outra congregação e graças a Deus ele fez esse convite. Aqui nós estamos para a glória do Senhor. Eu sou lá no Estrela 2, como o pastor já falou há pouco, e estamos aqui para cooperar com os irmãos. Eu não sou aquele pregador, irmão, que faz cair fogo do céu. Tá? Então eu vou usar a palavra aqui com os irmãos, num tom de voz que os irmãos possam entender. O meu objetivo é trazer uma palavra que os irmãos entendam, para que o nosso crescimento espiritual ele possa acontecer através disso. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos.
Se eu puder dar um pouquinho mais de grave, porque eu falo um pouco fino, tá? Se der um pouquinho mais de grave, melhor aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, tá, irmãos? Versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. O livro de Atos, irmãos, ele não termina no capítulo 28, né? Ele continua porque a igreja ainda está aqui na terra. Aleluia. E o livro de Atos, ele conta o início da igreja, uma parte da história, e por isso que ele não finaliza no capítulo 28, porque a igreja ainda está fazendo história aqui na terra. O versículo 7 diz assim, irmãos: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou o discurso até a meia-noite. Versículo 8: e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Versículo 9: e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, e tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Versículo 10: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. 11: e subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Versículo 12: e levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus amados, temos lido nesta noite um texto que fala a respeito de um grande milagre que foi efetuado pelo nosso Senhor Jesus através da vida do nosso irmão, o apóstolo Paulo. Mas antes de falarmos um pouco a respeito deste milagre, eu quero falar um pouquinho com os irmãos a respeito da trajetória que Paulo ele passou até chegar aqui nessa ocasião. Paulo, no capítulo de número 19, se você depois puder, você pode acompanhar na sua casa. Paulo, ele estava juntamente com Apolo pregando a palavra do Senhor, mas em dado momento eles se separaram naquela missão, e Paulo, ele veio até a Ásia, especificamente em Éfeso. E quando Paulo chegou em Éfeso, ele começou a pregar o Evangelho, assim como ele estava pregando em outras regiões antes de chegar em Éfeso. E ali, na cidade de Éfeso, onde ele estava fazendo a obra do Senhor, ele encontrou alguns discípulos que eram fervorosos, eram crentes em Jesus. E Paulo, quando viu o testemunho e o trabalho que aqueles homens faziam, Paulo sentiu uma curiosidade e perguntou se eles já eram batizados com o Espírito Santo. E para surpresa de Paulo, eles disseram: olha, nós nunca nem ouvimos falar que
que exista Espírito Santo. E Paulo perguntou: e vocês foram batizados com que batismo? E eles falaram que foram batizados simplesmente ou unicamente no batismo que João ensinava, João Batista. E Paulo, impondo as mãos sobre aqueles homens, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. E eles começaram a falar em outras línguas e também eles começaram a profetizar. Aleluia. Esses discípulos, eles eram 12, tá? Eles eram 12 homens, 12 crentes que ainda não haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. E nos nossos dias, Jesus, ele continua a batizar, irmãos, tá? Ele continua com a promessa de pé e ele quer batizar aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Aqueles irmãos, eles não tinham nem ouvido ainda falar que existia o Espírito Santo. Nós já ouvimos, nós já vimos os milagres do Senhor, já vimos operações acontecer no nosso meio, e muitos de nós ainda não fomos batizados com o Espírito Santo. Mas a vontade do Senhor é que os seus filhos, os crentes em Jesus, recebam o batismo com o Espírito Santo, que profetizem, que falem outras línguas, que recebam dons do Espírito Santo. Essa é a vontade do Senhor. E quando Paulo, através do poder de Deus, impôs as mãos e eles foram batizados, houve ali um grande reconhecimento, tanto de judeus, como também de outras pessoas que não eram judias, a respeito daquele feito que aconteceu através do apóstolo São Paulo. E Paulo entrou na sinagoga dos judeus e durante 3 meses Paulo esteve ali pregando o evangelho que hoje nós também pregamos, o evangelho de arrependimento. E nesse período de 3 meses, muitas pessoas acreditaram no evangelho. Muitas pessoas se converteram a Jesus, muitas pessoas tiveram suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Mas também, meus amados, houve aqueles que não aceitaram, aqueles que não receberam de bom grado a mensagem de salvação. Assim como nos nossos dias também, nós anunciamos o Evangelho e muitas das vezes somos rejeitados. Há pessoas que falam mal do Evangelho, há pessoas que falam mal dos crentes, porque eles não aceitam a mensagem que pregamos muitas das vezes. E com o apóstolo Paulo não foi diferente. Por esse motivo, Paulo se retirou dali, daquela sinagoga, e ele foi para um outro local, para uma escola de um certo tirano. E ali naquela escola, Paulo, ele passou pelo menos 2 anos anunciando o Evangelho da paz. E nesse período de 2 anos, muitos milagres aconteceram, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas que eram possuídas por espíritos imundos, elas foram libertas pelo poder do Senhor que estava na vida de Paulo. Aleluia. E tudo isso que Paulo fazia em nome do Senhor trazia grande admiração, trazia pessoas de longe, pessoas curiosas que vinham para ver, e até outras que vinham para receber também o milagre da parte do Senhor. Naquela região, as pessoas, elas pegavam os lenços que Paulo usava, obrigado, irmão, os aventais que Paulo usava também. As pessoas pegavam aqueles utensílios de Paulo e levavam até os doentes,
E os doentes eram curados quando tocavam naqueles aventais, quando tocavam naqueles lenços. Havia uma unção, havia um poder, através somente da pessoa tocar, recebia a cura divina, recebia o milagre do Senhor. Nesta região havia também um homem, chamado Cefas. Esse homem, meus amados, ele era um sacerdote muito conhecido, mas os filhos daquele homem não tinham temor a Deus. Ele tinha 7 filhos, e esses filhos, eles não serviam ao Senhor, eles não eram tementes a Deus, porque hoje, nos nossos dias, muitos pais têm seus filhos, mas às vezes os filhos não querem compromisso com a obra de Deus, não querem compromisso com o Senhor. Mesmo que o pai ensina, mesmo que a mãe ensina, mesmo que o pai traz para a igreja, a mãe traz para a igreja desde criança, mas às vezes o filho não quer servir ao Senhor. E a Bíblia diz que não é por força e nem é por violência que a pessoa deve servir ao Senhor, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E Cefas tinha 7 filhos que não tinham compromisso nenhum com a obra de Deus, que não queriam servir ao Senhor, mas eles admiravam o trabalho que Paulo fazia. Os milagres que Deus operava através de Paulo traziam uma certa curiosidade para aqueles moços que ali residiam. E a Bíblia diz que certa feita o homem ficou endemoniado, e aqueles 7 filhos de Cefas, eles resolveram expulsar aqueles espíritos malignos que estavam na vida daquele homem. E quando eles tentaram expulsar o espírito que estava na vida daquele homem, o espírito falou o seguinte: olha, eu conheço o Deus que Paulo prega, e conheço também a Paulo, mas vocês eu não conheço. Quem são vocês? E surra, que era para 100 homens pegarem, aqueles 7 homens pegaram, porque foram se meter aonde não devia. Aqueles homens fugiram nu, de tanta peia que eles levaram, que as roupas se rasgaram, tiveram que fugir nu para não morrerem. Tudo isso porque eles queriam copiar as coisas de Deus. Não se copia, não se imita as coisas de Deus. Deus usa a quem Ele quer, da maneira como Ele quer, da maneira que Ele entender de fazer, é da forma que Deus vai usar aquela pessoa. Não tente copiar ninguém na palavra, não tente copiar ninguém no louvor, na pregação, na oração. Não tente copiar. Você é único. Deus vai lhe usar da maneira que Ele quiser. Aleluia. Aleluia. E esse feito que esse espírito maligno fez na vida daqueles homens, dos 7 filhos de Cefas, isso ficou muito conhecido naquela região. E o nome de Paulo também ficou mais conhecido ainda, porque o espírito maligno, ele deu testemunho dizendo que conhecia a Paulo e o Deus que ele pregava. Então o nome de Paulo, ele ficou mais conhecido ainda. Isso fez com que as pessoas acreditassem mais ainda no Evangelho da paz. Aleluia! E para nossa surpresa, meus amados irmãos, naquela região havia muitos feiticeiros. Hoje aqui a gente quase não ouve essa palavra, feiticeiro, mas lá em Éfeso, irmãos, existiam muitos feiticeiros, mas muito mesmo. E quando eles ouviram a respeito do que havia acontecido, eles se converteram a Jesus. Eles aceitaram a Jesus como seu Salvador. Aleluia! Esse é o Evangelho que nós pregamos, irmãos. O Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma o
mas viu o pecador em uma nova criatura. E eles se converteram de uma tal maneira que eles não queriam repassar o conhecimento que eles tinham para outras pessoas. Então eles resolveram queimar em praça pública os livros que ensinavam as artes diabólicas para eles. E eles fizeram ali um monte de livro. E a Bíblia diz que a soma do valor daqueles livros correspondiam a 50 mil moedas de prata. Então eram muitos livros. Eram muitos os livros que foram queimados, livros de bruxaria, livros de feitiçaria, livros de mágicas, todos esses tipos de livros foram queimados ali, e a soma deles correspondia a 50 mil moedas de prata. Tudo isso aconteceu, meus amados irmãos, no ministério do apóstolo Paulo, porque ele tinha compromisso em pregar esta palavra que estamos anunciando nesta noite. Mas nem tudo é flores na vida de um missionário, nem tudo é flores na vida do crente. Nesse mesmo período, nesse mesmo lugar, se levantou um homem chamado Demétrio. Grave bem esse nome, Demétrio. Esse homem, ele era um homem que tinha uma habilidade, ele tinha um dom natural, porque tem o dom espiritual e tem o dom natural. Esse homem, ele tinha um dom natural de pegar a prata e transformar em qualquer objeto que ele quisesse transformar. Ele tinha esse dom, ele tinha essa capacidade. E esse homem, ele pegava a prata e fazia nichos da deusa Diana, ele fazia estatuetas, imagens de escultura da deusa Diana, e ele vendia para outras pessoas, para outros empresários, e esses empresários vendiam para a população comum. Então, esse Demétrio, ele era rico, ele tinha muito dinheiro, porque ele usava da sua inteligência, ele usava desse dom natural para poder fabricar esses nichos da deusa Diana. E ele revendia para empresários daquela região. E esses empresários, eles vendiam para as pessoas comuns. E a deusa Diana, naquela cidade, era muito idolatrada, era muito venerada. E esse homem chamado Demétrio, ele se levantou contra o ministério do apóstolo São Paulo. Ele disse o seguinte: esse apóstolo Paulo, esse homem, ele está pregando uma doutrina diferente da nossa. Em todos os lugares que ele passa, ele prega esse Jesus e as pessoas aceitam, as pessoas recebem. A nossa profissão, disse ele, ela vai cair em descrédito. Daqui a pouco a gente não está mais ganhando dinheiro fabricando essas coisas, e o templo da grande deusa Diana vai ficar desacreditado, e pode ser até que seja demolido, porque todas as pessoas estão aceitando a Jesus e não querem mais saber da deusa Diana. Esse Demétrio, ele se levantou dessa forma, fazendo esse motim, fazendo esse tipo de conversação para tentar impedir a obra do Senhor. Nos nossos dias, quantos Demétrios têm se levantado, infelizmente, para tentar impedir, para tentar atrapalhar a obra do Senhor, o andamento da pregação do Evangelho, o andamento do crescimento da igreja. Mas o Senhor, Ele está no controle. O Senhor está enxergando todos aqueles que se colocam na posição de Demétrio para querer atrapalhar de alguma forma, para de alguma forma tentar impedir o andamento da obra do Senhor. Deus está de olho. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como tochas de fogo. Ninguém consegue se livrar dos olhos do Senhor. Ele contempla todos, os bons e os maus,
Não existe parede para o Senhor, não existe noite e nem dia para o nosso Senhor. Para Ele é tudo igual, não existe distância, profundidade, altura, tudo está patente aos olhos do Senhor, nosso Deus. E aqueles que tentam, de alguma forma, atrapalhar a obra de Deus, seja no departamento, seja na igreja, seja de alguma forma, vai cair por terra, porque essa obra aqui, ela não é de homens, essa obra é do Senhor. Aleluia. E Demétrio, ele faz um grande motim, a ponto de levar toda aquela cidade para a praça, e ali 2 dos discípulos que seguiam a Paulo, eles foram levados à força, quase que presos, e ali eles ficaram como reféns diante daquela multidão, porque o foco daqueles homens, através dessa ação demoníaca de Demétrio, o foco deles era apanhar a Paulo e até mesmo tirar a sua vida ali na praça diante de todos. E Paulo, ele desejou se apresentar diante daqueles homens, mas os seus discípulos o impediram. Paulo, você não pode dar, porque você está correndo risco de vida. Paulo insistia mesmo assim, mas alguns daquela região, daquela cidade de Éfeso, que não eram crentes, mas eram amigos de Paulo, porque tem muitas pessoas lá fora, meus amados, que não são crentes, mas são amigos dos crentes, ajudam os crentes, abençoam os crentes, fazem qualquer coisa para defender os crentes. Então ali havia alguns homens que eles não tinham compromisso nenhum com o Evangelho, mas eram amigos de Paulo, e disseram: Paulo, você não vai, fique aqui, que aqui você está em segurança. Mas Deus, Ele levanta um homem para defender a Paulo, o escrivão daquela cidade. O escrivão pediu a palavra no meio daquela multidão, e ele se levantou com uma voz de autoridade em defesa do apóstolo Paulo. Foi Deus quem usou aquele homem, mesmo ele não sendo crente, meus amados, porque a intenção daqueles homens era tirar a vida de Paulo. Mas Deus, Ele usa quem Ele quer, Ele usa até o ímpio quando Ele quer nos abençoar, quando Ele quer nos dar livramento, Deus usa até o ímpio. Aleluia. E o escrivão daquela cidade, ele foi usado por Deus em defesa de Paulo, e aquele motim cessou. A fúria daqueles homens foram aplacadas, porque Deus, Ele usa a quem Ele quer para defender o seu povo. Aleluia. E quando tudo isso passou, Paulo, ele colocou no seu coração o propósito de visitar os irmãos lá em Jerusalém. Ele colocou no coração o propósito de visitar os irmãos em Jerusalém. Mas antes de ele ir para Jerusalém, ele resolveu passar na Macedônia. E quando Paulo chega na Macedônia, ele fica ali por espaço de 3 meses, anunciando o Evangelho do Senhor, exortando os irmãos. Depois Paulo, ele sai da Macedônia e vai até a Grécia, especificamente lá em Corinto, era o local onde ele se encontrava. E ali, mais uma vez, os judeus que poderiam estar do lado de Paulo, agora eles armam ciladas para poder apanhar a Paulo. E Paulo, ele desiste da sua viagem que estava prevista de ir para Jerusalém, e ele resolve voltar de novo para a Macedônia, para aquela região da Ásia, aonde ele acabara de sair. E lá, aonde Paulo estava, em Corinto, ele tinha 7 amigos, né? A Bíblia fala
que há amigos que são mais chegados do que um irmão. Aleluia, está lá em Provérbios. Todos nós temos amigos. É muito importante termos amigos, termos amizade, né? Os irmãos aqui que já são de mais idade, creio eu, que tem amigos que são desde a infância e até hoje continua sendo amigo. E Paulo, ele tinha muitos discípulos que o seguiam, que estavam sempre com ele, mas no meio daqueles discípulos haviam 7 que eram, além de discípulos, eram amigos chegados, amigos para toda hora. Seja amigo do seu líder, seja amiga da sua líder, seja amigo do seu pastor, do seu dirigente, esteja ombreado com ele, seja qual for a situação, esteja ali com o seu dirigente, esteja ali com o seu líder, fazendo a obra do Senhor. Isso é muito importante. E Paulo tinha aqui alguns amigos que eram 7. Eu vou ver se eu consigo ler, porque a luz está piscando, e eu fico piscando junto com ela. O primeiro, Sópater. O segundo, Aristarco. O terceiro amigo era chamado de Segundo. Esse era o nome do homem, tá? Segundo. O terceiro, o quarto, aliás, Caio. Também Timóteo. E o sexto, Tíquico. E o sétimo, Trofimo. Esses eram os 7 amigos que Paulo tinha para todos os momentos. E Paulo agora resolve voltar para a região da Ásia. E ele pede que Tíquico e Trofimo, Paulo pede para que eles possam voltar na frente. Olha, vocês 2 irão na minha frente. Depois de alguns dias nós iremos, porque na época não tinha os meios de transporte que nós temos hoje. Então eles foram na frente como uma espécie de espiões, para ver se no caminho que Paulo ia pegar não havia alguma cilada preparada para o atacar. Então, se tivesse algum perigo no caminho, esses homens voltariam e avisariam a Paulo para que ele não seguisse por aquele caminho. Então foram esses 2 discípulos na frente e Paulo ficou para trás juntamente com os outros 5, tá? E depois eles continuaram a viagem. No versículo 6 do capítulo 20 de Atos diz assim: depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Então esses homens saíram de Filipos, esses 2 homens, e vieram até Troade, aonde era o local que Paulo o deveria encontrar-se com eles. Irmãos, já até fugiu aqui da hora, tá, irmãos? Mas nós vamos seguir aqui, tá? Quando Paulo chegou em Troade, esses 2 discípulos já estavam lá aguardando Paulo e os outros 5 que estavam com ele. E na cidade de Troade, Paulo, ele passou 7 dias. A Bíblia não diz, mas dá de entender que Paulo chegou numa segunda-feira. E ele passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo era a despedida dele, porque na segunda-feira ele tinha que viajar para Açores. E nesses 7 dias, irmãos, Paulo não cessou de pregar o Evangelho, anunciando, ensinando, exortando a igreja do Senhor e ganhando almas para Jesus.
No domingo era o último dia, o dia da despedida de Paulo. Então os irmãos no domingo, eles resolveram fazer uma santa ceia. Eles disseram: vamos preparar a ceia do Senhor, vamos aproveitar a ocasião que o nosso pastor está aqui e talvez nunca mais o veremos de novo. Então nós iremos participar dessa última santa ceia que ele vai ministrar para nós. E aqueles irmãos, eles procuraram um espaço e eles encontraram um cenáculo para que naquele lugar pudesse ser celebrada a ceia do Senhor. E Paulo, no texto que nós lemos na abertura aqui da nossa palavra, Paulo, ele começa a pregar naquele culto de Santa Ceia, quando foi lhe dada a oportunidade. E Paulo tinha muito argumento, Paulo tinha muita Bíblia, tinha muita palavra para ensinar para os irmãos. E os irmãos estavam ali todos atentos. Aquele culto foi um culto diferente de todos que eles estavam acostumados a participar. E ali havia muitos milagres acontecendo, pessoas falando em línguas estranhas, o poder de Deus se manifestando naquele culto, grandes obras acontecendo no meio da igreja do Senhor. Mas infelizmente, meus amados irmãos, naquele lugar havia também uma pessoa que estava desapercebida de tudo que estava acontecendo. A Bíblia diz que o discurso de Paulo, ele chegou próximo da meia-noite, mas todos os irmãos estavam ali, ninguém tinha vontade de ir embora, ninguém estava preocupado com o relógio, ninguém estava preocupado com o dia seguinte, porque todos estavam amando a palavra do Senhor. Todos estavam gostando daquele pão que estava sendo ministrado ali. Mas havia naquele local um moço chamado Eutico. Esse moço, ele estava naquele lugar, mas o coração dele não estava ali, estava em outro lugar. E a Bíblia diz no texto que nós lemos que Eutico, ele subiu até o terceiro andar daquela casa, daquele cenáculo. Lá era uma casa de vários andares, a Bíblia não diz quantos andares tinha, só diz que Eutico subiu até o terceiro andar, e no terceiro andar ele achou de sentar na janela. Tanto local que tinha para ele se assentar, mas ele sentou na janela. Imagine ali o nosso templo central, alguém sobe a galeria e senta na janela. Ali é só um andar, né? Ele sentou no terceiro andar, na janela. Eutico, ele estava em uma posição privilegiada. Eutico, naquela janela do terceiro andar, ele tinha uma visão privilegiada, ele conseguia enxergar o que estava acontecendo dentro da igreja, e ele conseguia enxergar o que estava acontecendo lá no mundo, lá fora. Essa era a intenção de Eutico, tá, irmãos? Ele queria estar aqui dentro, mas ele queria acompanhar o que acontecia lá fora. Então ele sentou no local mais alto que existia, no terceiro andar, e de lá ele observava o culto e observava o que acontecia lá fora. Há um perigo muito grande, meus amados, para aquele crente que, como Eutico, está na igreja, mas está observando, está participando, está curioso com as coisas que acontecem lá fora. Existe um perigo muito grande. E a Bíblia diz que naquele cenáculo não tinham
essas luzes que nós temos hoje aqui. Não tinha. A iluminação daquele cenáculo era feita através de tochas. E a tocha, ela solta uma fumaça. E aquela fumaça irrita os olhos e causa o sono. Eu vi lá no interior. E lá no interior onde eu morava, irmão, existia um instrumento chamado lamparina. Não sei se alguém aqui conhece. Talvez a juventude não conheça, mas os irmãos aqui. Quando era de manhã, o nariz estava igual uma descarga de um caminhão, só tisna. E a fumaça ela vai para cima. E aquelas tochas que estavam nos locais, aquela fumaça ia para cima e atingiam os olhos de Eutico. E Eutico, com aquela fumaça, ele teve um sono profundo. E a Bíblia diz que ele não suportou aquele sono profundo e ele caiu do terceiro andar. E quando ele caiu, ele já caiu morto, irmãos. Aquela queda foi o fim da vida de Eutico. Eis o perigo de estar sentado na janela. A qualquer momento, a pessoa que se encontra nesse estado que Eutico se encontrava, ele pode cair, ele pode adormecer, ele pode dormir espiritualmente e cair e morrer. Foi justamente o que aconteceu com Eutico. Meia-noite aconteceu essa queda e a Santa Ceia do Senhor ainda não tinha acontecido. Mas Paulo, quando ele viu aquele alvoroço das pessoas, mediante a queda, mediante a morte daquele rapaz, Paulo, ele não ignorou aquela situação. Ele não disse assim: bem feito, tu estava procurando, bem que te avisaram, bem que te alertaram para esse perigo, mas tu não quis nada, então bem feito. Paulo não ignorou. Não podemos ignorar a queda de alguém, não podemos ignorar a morte espiritual de alguém, não podemos ignorar, meus amados irmãos. Aquele que está de pé, cuide para que você não caia, porque todos nós estamos sujeitos. Paulo deixou ali a palavra, ele saiu lá do altar onde ele se encontrava, e ele foi até o encontro daquele moço, e ali ele abraçou aquele moço. Aquele abraço representa um ato de carinho, um ato de amor, um ato de afeto por aquele que está perdido, por aquele que morreu espiritualmente, por aquele que sofreu uma queda. Aleluia. E Paulo, através daquele abraço, Deus devolveu a vida daquele moço. E Paulo disse: olha, não se preocupem, não se atemorizem, não fiquem perturbados, porque a vida dele está. Paulo profetizou a vida na vida daquele jovem e ele ressuscitou. Paulo volta novamente e agora ele celebra a Santa Ceia do Senhor com muita alegria, todo mundo satisfeito. E após a celebração da ceia, Paulo continua pregando o Evangelho até o dia raiar. Na nossa expressão aqui do norte, até o cantar do galo. Quando o galo começou a cantar, foi quando Paulo estava encerrando a sua mensagem. E aquele moço, ele foi devolvido para a sua família com vida. Aleluia. Aquele moço, ele foi devolvido novamente, restaurado, ressuscitado daquela queda,
e daquela morte que ele sofreu. Tudo isso aconteceu, meus amados, no ministério de Paulo. Ainda temos muita coisa para falar, mas nós iremos ficar por aqui, porque as horas já se passaram. E Paulo, no outro dia, ele fez a viagem que estava previsto de ele fazer. Mas enquanto Paulo esteve ali, todos esses milagres que nós falamos aqui aconteceram através do servo do Senhor. E nos nossos dias, Deus, Ele quer nos usar também. Apóstolos da fé, Deus quer nos usar. Círculo de oração, Deus quer usar. Departamento de jovens, Deus quer usar. Ministério da casa do Senhor, Deus quer usar também. Essa é a vontade do Senhor, que todos nós sejamos usados por eles, para que grandes milagres venham acontecer no meio do povo. E assim, meus amados irmãos, era a trajetória do apóstolo Paulo. Que nós possamos ficar com esses ensinamentos, com essa palavra. Eu peço que na sua casa você leia o capítulo 19 e o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, para que você possa entender, para que você possa ver direitinho tudo isso que foi falado aqui nesta noite, para a nossa edificação na presença do Senhor, nosso Deus. Meus amados irmãos, eu quero agradecer, em nome de Jesus, essa oportunidade que foi nos dada. Peço desculpa pelo horário que já passou. O horário aqui é até 9 horas, passou um pouquinho, mas era necessário que nós ouvíssemos um pouco da história do apóstolo Paulo para a nossa edificação nessa noite. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe. Tudo que ouvimos nessa noite, pela vida do obreiro que está aqui, que com muita gentileza veio atender o nosso convite. Digam amém. Amém. Glória a Jesus. Quero avisar que amanhã vai acontecer o culto do meio-dia e 8 horas da manhã, grande evangelismo nas ruas do bairro, tá? Convidando o povo para a nossa cruzada, abertura da festa do Pão da Vida amanhã. Então, quem puder participar, é esse missionário Jairus. E 19 horas vai acontecer o culto aqui na frente, tá bom? Está tudo organizado com caminhão, com o pessoal do som, que é a banda Júbilo, tá? E a pregadora também já está sabendo desse compromisso dela, a missionária Luzia. Então é amanhã. Aí depois do culto vai ter uma sopa, né, missionário Jairus? Aí quem lembrar de trazer a farinha, né? Porque pimenta, né? Vou dizer para você, eu tomo assim. Eu tomo sopa assim, quando é em prato, 1, 2 pratos, ou às vezes 3, aí a farinhazinha para arrematar, né? Glória a Deus. Domingo, 6 horas da manhã, o nosso culto na Ceasa, 7h30, escola bíblica. Crente, salvo em Jesus, venha para a escola bíblica. Vamos participar juntos da escola bíblica. E à noite, às 18 horas, o grande culto de encerramento da festa do Pão da Vida, 9 anos do Pão da Vida. O pregador será o Felipe Mateus, meu sobrinho. O missionário Jairus convoca os irmãos para ajudar a colocar os bancos e as cadeiras na rua amanhã, a partir das 5 horas. Tá bom? Organizar por lá. Aí o missionário Jairus para pôr lá para o culto e depois devolver aqui para o templo, né? Vai e volta, tá? Os bancos vão organizar aí na frente. Amém, igreja do Senhor? Amém.
Você quer oração por sua vida? Quer vir à frente? Ali a irmã Rosana, serva de Deus, a irmã Edna também está vindo. Quem vai fazer a oração será o obreiro Eufrásio, tá? Orando. Querida irmã Paula, fica aqui do lado da irmã Rosana, por favor. Irmã Marcele, fica aqui do lado da irmã Edna. Glória a Deus. Que todos tenham uma excelente noite, um excelente final de semana. Não esqueçamos da programação do final de semana. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor. Vamos orar pelas servas, pelos servos de Deus. Nosso bendito Deus e soberano Pai. Senhor amado, o Senhor tem falado conosco, Senhor, nesta noite. Intermédio dos louvores, Senhor, através da tua palavra, dos teus servos, Senhor. Nos despertando, Senhor amado, falando acerca, Senhor, do servo, meu Pai. Usando a vida do apóstolo Paulo nesta noite, meu Pai. Mas nessa hora também, Senhor, quero te apresentar, Senhor, as tuas filhas, Senhor, e teus filhos, Senhor, que vieram aqui na frente, meu Deus. Eu não sei qual é a causa, Senhor, não sei qual é o motivo, Senhor, mas eu só quero entregar eles nas tuas mãos, Senhor, nesta noite, meu Pai. Colocar diante do Senhor, Senhor, a causa deles, meu Pai. Que o Senhor venha tentar, Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, ó Pai. Pai querido, que ele venha testemunhar, Senhor amado, da bênção e da vitória, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. Nessa oração estenda aos demais, Senhor, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, Senhor amado, cada dizimista, cada ofertante, meu Deus, cada membro, cada congregado. Abençoa o ministério local desta casa, ó Deus. Agora, meu Deus, quando nós vamos para o nosso lar, Senhor, vai na nossa frente, meu Pai. Pai querido, vai nos livrando, Senhor, da bala perdida, Senhor. Toda arma forjada, preparada, que não venha prosperar contra o teu povo, Senhor. E assim nos dá uma noite de paz, de bênção, de vitória. E se o Senhor vir essa noite, Senhor, que o Senhor possa nos levar consigo. São essas bênçãos e bênçãos que eu quero agradecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebamos a vitória de Deus hoje. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós. E o povo de Deus diz: amém. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor é o nosso pastor. E operando Deus, igreja. Amém. Deus abençoe. Voltem em paz e segurança. Vocês no canal do YouTube Bruno Francini. Deus abençoe.